Boa noite, meus caros. Eu gostaria de pregar uma palavra sobre o povo de Israel, o antigo povo de Deus, que os pastores gostam muito de falar do povo de Israel, gostam de dizer que Deus abriu o mar. Oh, Deus abriu o mar para o povo de Israel, e assim ele vai abrir o mar para você passar. Oh! Mas o que eles esquecem de falar é que depois de Deus, de fato, Deus abriu o mar para o povo de Israel. Mas o que eles esquecem de falar, o que esses pastores mentirosos esquecem de falar, é que depois de Deus abrir o mar para esse povo de Israel, Deus matou esse mesmo povo por conta da desobediência, porque foram desobedientes a Ele. E é disso que vamos falar agora, pois a palavra ensina que a desobediência deles serviu como advertência para que nós não venhamos a cometer o mesmo erro e assim possamos estar firmes em Deus, sabendo que se na lei de Moisés caiu tamanha desgraça sobre aqueles desobedientes, imagine nós que estamos atentando para uma tão grande salvação que é de Cristo. É sobre isso que vamos falar agora. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque beberam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aqui essa parte faz analogia ao pão da vida. João capítulo 6 ensina que Jesus é o pão da vida. E eles comeram e beberam de uma mesma bebida espiritual, que era o próprio Cristo, que é o pão da vida. Mas aqui diz, versículo 5: Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, ou seja, como advertência, para que não cobicemos, não venhamos a desejar as coisas más como eles cobiçaram. E aqui agora vem a advertência de Deus para nós. Deus diz: Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles. Meus caros, muitos de vocês têm uma visão muito limitada acerca da idolatria. E aqui no livro de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, Deus manda nós não sermos idólatras, assim como eles. Muitos de vocês acham que idolatria é ligada somente a imagens, que idolatria é somente designada aos católicos que adoram santos, mas se enganam em muito, meus caros. Idolatria é tudo aquilo que põe-nos à frente de Deus. Se você põe o seu trabalho à frente de Deus, se você trabalha e diz que não tem tempo para Deus, isso é uma idolatria, meu cara. Você está pondo o seu trabalho à frente de Deus. Deus não divide sua glória com ninguém. Então seu trabalho é seu maldito ídolo. Se você se diz em tempo para Deus, cara, o trabalho, se você pôr seu trabalho à frente de Deus, ele já é o seu ídolo. Se você não ora, não lê a Bíblia, mas ainda assiste novela, se você assiste mais novela do que ora e lê a Bíblia, ela é seu ídolo, pois você está pondo a novela à frente de Deus. Se você põe pastores, padres, líderes religiosos à frente de Deus, da sua relação com Deus, eles são seus malditos ídolos. Se você vive pedindo oração a pastor, oração a padre, mas não sequer ora, sequer lê a Bíblia, vive defendendo pastores com unhas e dentes, padres com unhas e dentes, dizendo que eles são uma bênção, eles são os seus ídolos, meus amigos. Tudo aquilo que pomos à frente da nossa relação com Deus é o nosso ídolo. E conforme está escrito, pois Deus não divide sua glória com ninguém. Então tudo aquilo que pomos à frente de Deus é idolatria. Assim como o amor ao dinheiro também é idolatria, está escrito em Efésios. A palavra é bem clara. Muitos de vocês são idólatras, põem dinheiro, só pensam em dinheiro dia e noite, amam o dinheiro, não leem a Bíblia, não oram, vivem se dizendo sem tempo para Deus por conta do trabalho, vivem assistindo novela, mas não oram nem leem a Bíblia. E essas coisas são seus ídolos, meus amigos. Sugiro que vocês repensem sua fé e arrependam-se dessa maldita idolatria.
Pois está escrito que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5. Antes arderão como lixo no inferno, meus caros. E aqui, conforme está escrito, Deus manda nós não sermos idólatras, como o antigo povo dele foi. Continuando aqui. O povo assentou-se conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Aqui também fala acerca da glutonaria. O povo assentou-se para comer e a beber, acerca da glutonaria e da bebedice. Gálatas capítulo 5 é claro a falar que os glutões não herdarão o reino de Deus. Muitos de vocês são grandes gulosos, grandes glutões, olhudos. Comer não é pecado, meus amigos. Porém, comer demasiadamente é pecado. Comer além da conta. Perceba que quando você come demais, você se sente pesado. Isso também é um pecado contra o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Você se sente pesado, se sente inútil. Isso é a glutonaria. Deus avisou que os glutões não herdarão o reino de Deus. Não adianta achar que é um pecadinho, que é uma coisa irrelevante, limitar o servir a Deus apenas a não matar e não roubar, pois glutonaria também é pecado. E ela te levará ao fogo do inferno, caso você não se arrependa. Assim está escrito na palavra de Deus. E aqui também ensina sobre a bebedice. 1 Coríntios capítulo 6. Não adianta ser um religioso morto que usa versículos distorcidos dizendo que Jesus transformou água em vinho, por isso eu posso beber. Não seja louco, meu querido. 1 Coríntios capítulo 6. Os beberrões não herdarão o reino de Deus, antes arderão no inferno. Parem de beber, meus caras. A bebida tem destruído vossas vidas. Deus avisou que não devemos ser como eles. Eles se levantaram para comer e beber, e depois para afogar. Isso serve como advertência para que não venhamos a fazer o mesmo, que sejamos obedientes a Deus. E agora continuando, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 10. E não forniquemos como algum deles fornicaram, e caíram no dia 23.000. Ou seja, em um dia 23.000 morreram. Fornicação é moralidade sexual. Aqui Deus não nos adverte a não cairmos na moralidade sexual como eles caíram. Muitos de vocês que dizem servir a Deus são grandes imorais sexuais, pessoas que passam o dia inteiro falando sobre sexo nas redes sociais, passam o dia inteiro mandando fotos nus para outras pessoas, assistindo pornografia, e isso bem diante dos olhos de Deus. Vocês morrerão, meus amigos. A palavra é clara. Deus matou 23.000, mesmo sendo seu povo escolhido em um só dia. Imagine você, meu caro, que nem a vontade de Deus faz. Você morrerá, meu amigo, você morrerá. A palavra é clara. Pense sua fé, arrependa-se dos seus pecados, busque a Cristo, permaneça na verdade, obedecendo a verdade da palavra, para que seja liberto dessa vida inútil e imoral, pois aquele que vive no pecado é escravo do pecado, e somente a fé em Cristo nos liberta. Continuando. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Está escrito também que não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você diz, se Deus não me der aquela bênção, eu vou largar o Senhor. Quando você está tentando a Deus, meu cara. Deus não pode ser tentado, está escrito em Tiago. E não devemos tentar a Deus. Mateus capítulo 4. Quando vocês digitam amém naquelas postagens de bênçãos, nessas páginas diabólicas, do tipo, se você crê que Deus vai te abençoar, digite amém, você está tentando a Deus, você está falando, você está pensando tipo, Deus, vou digitar amém aqui, Deus terá que me abençoar. Isso é uma tentação diante de Deus, você está tentando a Deus, isso é errado, meu cara, você morrerá. Pare de tentar a Deus, meu amigo, repense sua vida. E aqui agora, versículo 10, diz, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, pereceram pelo destruidor. A palavra é clara ao dizer que não devemos murmurar. Está em nós que Deus matou o povo dele que murmurou. A ira de Deus se acendeu contra eles. A palavra é clara ao dizer que devemos dar graças a Deus por todas as coisas em Cristo Jesus. Deus disse que tendo o que comer e o que vestir, devemos nos regozijar, nos alegrar nele. Muitos de vocês passam o dia inteiro reclamando da vida, dizendo que a vida está um inferno, dizendo que nada presta, dizendo que
Tudo tá dando errado, reclamam do colégio, da escola, da família, da comida, do trabalho, reclamam de tudo. Deus odeia a murmuração, meu amigo. A prova disso está aqui na palavra dele. Aqui diz que o povo dele pereceu pelo destruidor. Deus destruiu o seu povo que murmurou. Deus odeia a murmuração. A prova que ele odeia é que ele matou milhares mesmo sendo seu povo. Meu caro, pare de reclamar, meu amigo. Olha aí. Olha o que você tem do seu lado, sua família. Você tem um emprego, você tem uma casa, comida para comer, cara. Nesse momento muitos estão comendo lixo, não tem nenhuma casa para morar, estão sozinhos, não tem família. Você passa o dia inteiro reclamando da vida, você só acende a ira de Deus e atrai desgraça para si mesmo. Atrai desgraça para a sua cabeça reclamando da vida, meu cara. Passe a ser grato a Deus por Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Dê graças a Deus por todas as coisas. Bom é dar graças a Deus por todas as coisas, está escrito. Comece a ser grato a Deus por todas as coisas ou vocês morrerão. E aqui agora diz, ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, ou seja, como advertência, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. E não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação também dará o escape para que a possais suportar. Então a palavra é clara. Ela diz que Deus não tenta ninguém, porém Ele permite a tentação, pois isso faz parte da nossa cruz. Mas também ensina que Deus não nos deixa tentar mais do que podemos. A palavra é clara. Então, meu amigo, se você é tentado, cara, não reclame de nada. Não queira diminuir a sua cruz, apenas seja firme na palavra de Deus. Lê Efésios capítulo 6, fizemos um estudo sobre Efésios capítulo 6. Revista-se da armadura de Deus. Esteja firme nas tentações e contra as astutas ciladas do diabo, pois Deus não os tenta mais daquilo que vocês podem. A palavra é clara, não adianta reclamar dizendo que está sofrendo demais, que a tentação é grande. A carne é fraca, eu não consigo ficar sem pecar. Deus não os tenta mais do que vocês podem. Vocês podem vencer o pecado. Agora, o que falta é coragem para lutar. Muitos de vocês são bandos de frouxos que não estão dispostos a lutar contra o pecado para servir a Cristo, e por isso, se não se arrependerem, receberão a paga no fogo do inferno. Parem de se enganar. Aprenda a lutar contra o pecado, pois a palavra de Deus é clara. Isso que o povo de Israel padeceu, isso que o povo de Israel passou, serviu como advertência para nós, para que nós não venhamos a fazer o mesmo. Então espero que vocês se firmem na palavra e que deem atenção a toda a palavra de Deus, não somente a parte da bênção, pois as igrejas evangélicas pregam a bênção e esquecem de avisar que a desgraça cairá sobre os filhos da desobediência, que Deus destruirá sem pena aquele que não for fiel a Cristo até o fim da sua vida. A palavra é clara. Se Deus não poupou nem os seus escolhidos, imagine nós. Se aqueles que desobedeceram a lei de Moisés, que foi entregue por Moisés, sofreram a desgraça, imagine nós que estamos atentando para uma tão grande salvação que foi feita pelo próprio Filho do Deus vivo na cruz. Então eu espero que vocês entendam que a história do povo de Israel não foi só bênção, não foi só vitória, não foi só o mar aberto, mas que foi também desgraça e sofrimento por conta da maldita desobediência deles. Que vocês se firmem na fé em Cristo, que vocês levem a vida de oração, leitura e prática da palavra, saiam das igrejas evangélicas, saiam das religiões, seja bandista, católica, espírita, evangélica, todas são enganações, são uma religião diante de Deus, aceitável diante de Deus, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27, que é ajudar os pobres e necessitados e manter-se incontaminados do mundo. Há caminhos que parecem certos, mas são caminhos de mortes, religiões são caminhos de mortes, misturam verdades com mentiras e nunca pregam toda a verdade, mas somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E Ele é a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser lida e crida por completo, pois toda a escritura é útil para instruir e corrigir. Não adianta ler meia verdade, ler uma parte da Bíblia e tomar aquilo como verdade. O diabo faz isso. Você tem que crer em toda a palavra de Deus. Céu e terra passará, mas a palavra de Deus não passará. Se você não crê em toda a palavra de Deus, você será um incrédulo, e os incrédulos não herdarão o reino de Deus, e por isso você arderá no inferno. Então espero que vocês repensem sua fé e que levem essa palavra do povo de Israel como uma advertência, para que vocês que estão de pé cuidem para que não caiam,
que possam continuar firmes a cada dia orando para que Deus os firme a cada dia e termine a obra que começou em vós. Torne-se a Deus, arrependa-se dos seus pecados e se confirme na fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.